para o Senhor o que o Senhor desejava que eu falasse nesse momento, né? E o Senhor, hoje de manhã, enquanto eu estava orando, me preparando, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração a palavra generosidade, né? E aí, o Senhor me lembrou um texto que está lá em 2 Coríntios 9:11, que ele diz assim: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. E Deus me falou sobre generosidade. Já faz algum tempo que Deus tem trabalhado isso dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Eu confesso a vocês que isso foi muito mais uma iniciativa a partir do coração do Levi, pelo jeito dele, pela personalidade dele. Ele sempre teve uma característica de ser muito mais generoso até do que eu. E o Senhor tem há muitos anos nos levado num caminho de crescer em generosidade. E muitas vezes, pelo fato disso surgir no coração dele em primeiro lugar, havia sempre aquele sentimento, né, de puxa vida, mas vamos ser generosos, e se nos faltar, né? E se eu tirar daquilo que era meu para dar para os outros, será que vai um dia nos faltar? Mas eu sempre que vem essa dúvida no meu coração, o Senhor também vem com uma paz no meu coração. E me lembra que Paulo nos diz que a esperança nunca nos decepciona, né? A esperança em Deus nunca nos decepciona. E eu tenho aprendido com o Levi a crescer em generosidade, né? A crescer em generosidade. E eu posso falar para vocês que todas as vezes que eu tive medo, né? Todas as vezes que eu tive medo de corresponder àquilo que o Senhor estava nos chamando, de caminhar em generosidade, eu não posso dizer uma vez para vocês que nós somos decepcionados. Não houve uma situação em que nós fomos generosos e que nós somos decepcionados. E foi, amor? Teve alguma situação em que nós nos decepcionamos por corresponder em generosidade àquilo que o Senhor estava derramando no nosso coração? Não tem uma situação que eu possa dizer para vocês, dessa vez nós nos decepcionamos. Porque a esperança em Deus nunca nos decepciona, né? E quando nós caminhamos na generosidade que o Senhor tem nos falado, e aqui, gente, não diz respeito em valores, porque Jesus, ele nos fala que quem oferecer um copo de água sequer a um dos pequeninos, vai estar fazendo como se fizesse a ele. Então não fala de valores, fala do quanto nosso coração está disposto a entregar aquilo que temos, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso conhecimento, o nosso amor para as pessoas. E ser generosos muitas vezes nos remete somente a dinheiro, mas ele não fala somente disso. Ele fala da entrega daquilo que temos e daquilo que somos. E olha que lindo como Salomão em Provérbios, ele nos fala, em Provérbios 11:25, o generoso prospera e quem revigora outros será revigorado. Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês, porque eu sinto assim que nós temos que compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos próprios corações. E eu posso afirmar a vocês, quanto mais nós crescemos em generosidade, mas nós também encontramos generosidade em Deus, entende? Quanto mais eu entrego, quanto mais eu me entrego, mas eu também recebo da porção que o Senhor tem para mim. Quanto mais espaço eu abro no meu coração, mais eu dou espaço para que o próprio Senhor supra aquilo que é a minha necessidade. Então, não tenham medo em corresponder àquilo que o Senhor tem pedido para você entregar diante dele, porque a esperança nele nunca decepciona. Ele promete que a generosidade traz prosperidade, e mais ainda, a generosidade produz, né? Fala assim, aqueles que recebem se alegrarão no Senhor. Já pensou o privilégio que nós temos de, através da nossa entrega, produzir a alegria do Senhor na vida de alguém? Então, não tenham medo em ser generosos, porque o Senhor nos traz promessas mediante a generosidade, amém? Nesse momento eu quero que você ore, separe aí o seu dízimo, aquilo que o Senhor tem pedido para você ofertar, e medite nessa palavra ao longo da semana, né? Sobre muito mais do que somente financeiro, a generosidade que o Senhor tem tentado levar o teu coração a alcançar, amém? Todos os nossos meios de você ofertar, de você dizimar, você pode ofertar através dos gasofilácios lá atrás. Nós também vamos colocar aqui a nossa agência, conta. Fique à vontade, deixe o Senhor conduzir o teu coração nesse momento, amém?
Senhor, eu quero clamar, Pai, para que o Senhor nos conduza a um caminho de cada vez mais ser generosos diante da Tua presença, Pai. Tira-nos o medo de ser generosos, Pai. Tira-nos o medo, Pai, de entregar nossa generosidade diante do Senhor, porque cremos que na generosidade há uma promessa de prosperidade, há uma promessa de alegria no Senhor, há uma promessa, Senhor, de encontrar, na medida em que nós confortamos, somos confortados pelo Senhor. Então, Pai, nos conduz nesse caminho de generosidade que o Senhor tem nos ensinado. Pai, recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas nessa manhã, que eles sejam uma bênção na sua casa, que eles sejam abençoados, santificados pelo Senhor, que eles sirvam para trazer alegria à vida de muitas pessoas, alegria e conhecimento do Senhor na vida de muitas pessoas, que eles tragam sustento, excelência para essa casa. Nós te entregamos com alegria, Senhor, porque sabemos que no Senhor a nossa esperança nunca se decepciona. Nos guarda nessa manhã, conduz o nosso culto na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Você pode dizimar, ofertar. As crianças de até 2 anos podem ser levadas, 2 e 3 anos, amém. Da cabeça aos pés, então lava-me, cura, me veste de novo, da cabeça aos pés, então lava-me, cura, me veste de novo, da cabeça aos pés. Aleluia. Aleluia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Todo mundo está feliz? Amém. Então coloque-se em pé, então. Vamos celebrar mais um pouquinho aqui, porque você entrou hoje na casa do Pai e você recebeu aí a sua ceia. Você que está sem ceia, por acaso alguém entrou aí, ficou sem ceia, levante sua mão. O pessoal do serviço ali, fiquem atentos para, se alguém ficou sem ceia, levar até essa pessoa para nós celebrarmos agora a ceia do Senhor, amém? Irmãos, é motivo de muita alegria a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. É motivo de alegria, de celebração. Nós cantamos essa celebração, nós cantamos que Ele nos libertou, Ele é o nosso Salvador. Irmão, de tudo aquilo que nós possamos um dia conquistar na nossa vida, de tudo que a gente possa obter, construir, se orgulhar, irmãos, nada vai se comparar com a nossa salvação. Nada se compara com um dia nós estar mortos, mas a graça, o amor e a bondade do Senhor ter nos tocado e nos gerado vida. Então esse é o principal motivo da alegria do cristão. O cristão deveria se contentar em ser alegre somente pelo fato de reconhecer que era para ele estar morto e condenado, mas a graça e a bondade do Senhor o alcançou e o deu vida com o Senhor Jesus, amém? E não só isso, nós encontramos um túmulo vazio, e nós sabemos que esse túmulo vazio é a promessa também do Consolador e do Espírito de vida sobre nós. E se é um túmulo vazio, há um Espírito queimando dentro de mim e de você, há o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em nós e estará conosco até a consumação dos séculos, amém? Então se alegre no Senhor, irmão. Tem algo que ontem até comentei com os líderes de adolescentes. A gente teve um tempo lá, pós-jejum. Aí a gente já ligou o modo rolo compressor e vamos comer lá, jantinha, pudim, tudo que a gente tinha direito. E eu comentei com os meus líderes ontem, falando, gente, não é uma questão de ter algo me incomodando, mas tem algo que está me atravessando a alma, tem algo que está me perturbando, tem algo que foi a palavra liberada pelo pastor Phil aqui no nosso aniversário, que o romper não o fruto do romper não é a alegria, mas a alegria que vai gerar o romper. A alegria no Senhor vai trazer o profético para o hoje, é o contentamento, a satisfação, é nós nos alegrarmos com esse sacrifício. Nós trazemos aquilo que já foi liberado lá para frente para o hoje, irmãos, porque a alegria ela antecede o nosso romper, amém?
Então, primeiramente, nós nos alegramos. Antes dos frutos, nós nos alegramos. Antes de vermos os frutos, nós nos alegramos. Antes dos testemunhos, nós nos alegramos. E isso é intencional. E o Senhor quer gerar isso em nós, amém? Pegue o seu cálice aí. Vamos adorar ao Senhor. Mas eu queria pedir para você também que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19. Aleluia, Jesus, obrigado, Deus, pela sua promessa. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, que nos torna filhos e filhos amados. Obrigado porque em nós há um Espírito que testifica. Obrigado, Senhor, porque em nós não existe mais espírito de escravidão, pelo qual nós vivíamos atemorizados, mas em nós hoje habita o Espírito de filiação, pelo qual nós clamamos Abba Pai. E isso foi conquistado na cruz do Calvário. Essa libertação foi conquistada pelo teu sangue derramado na cruz, Senhor. E assim como disse Pedro, Deus, porque não há nenhum outro nome, não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, senão o nome do nosso amado Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 19 diz assim: tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Repartam o pão, tomem o cálice em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Irmãos, existe uma mesa, aleluia. Isso está acontecendo diante de uma mesa. Existe uma mesa da comunhão. Existe uma mesa da comunhão, existe um lugar de comunhão, onde Jesus está falando: agora, o que eu vou fazer, esse sacrifício, ele deve ser lembrado na mesa de comunhão, no lugar de comunhão, de unidade. Pegue seu cálice aí, irmãos. Encontre uma pessoa perto de você, pode ser até um conhecido, mas não muito, tá? Irmão não vale aqui, eu já estou vendo os irmãos. Irmão não vale, mas pegue e fale assim: esse é o cálice da nova aliança, que nos torna um em Jesus Cristo. Esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice. Fazemos isso em memória dele, porque ele se entregou. Nós podemos agora entregar-nos a nós mesmos uns pelos outros, amém? Tem ceia aqui, alguém tem ceia? Aleluia. Glória a Deus. Pode pegar aí o seu pão, o seu vinho. Amém. Comamos e bebamos da ceia do Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. Aleluia. Aquele que sofreu
Irmãos, que alegria poder estar aqui, que alegria poder ministrar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor irá marcar os nossos corações nessa manhã. Amém? O Espírito Santo vai te pegar. Eu preciso de muita graça hoje para ministrar essa palavra, mas muita graça mesmo. Eu entendo que Deus me levou por uns lugares que eu não estou acostumado a ministrar ainda, né? Mas meti um sapato para me ajudar. Daí, então vai dar tudo certo. Tinha um sapato de pregação para me ajudar e me dar confiança. Daí acho que agora sim vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. João, capítulo 17, versículo 17. Aleluia. Oh, a galera está animada lá, meu Deus do céu. Se prepara mesmo, irmão. Deus vai falar com você, Deus vai tocar o teu coração. Aleluia. João 17, 17 diz assim, vou ler até o 19. Consagra-os, em algumas outras versões vai estar escrito, santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Santifica-os na tua verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Irmãos, consagrados na verdade, santificados na verdade. E Jesus faz questão de reforçar essa palavra 2 vezes, santifica-os na verdade, consagra-os na verdade. E o Espírito da verdade começou a me incomodar mais uma vez sobre a verdade. E isso aqui até determinado ponto é muito simples de nós compreendermos, irmãos, porque o que Jesus está orando por nós é o seguinte, Senhor, Pai, consagra esses meus discípulos aqui e aqueles que irão crer, porque Jesus não está orando somente pelos discípulos. Na continuação do texto aqui ele está orando também por aqueles que viriam a crer. Então ele está orando por mim, por você, está orando pelos seus discípulos momentos antes de ser crucificado. E olha só, ele fala, consagra-os na verdade, santifica-os na verdade, porque assim como tu me enviastes ao mundo, eu agora os envio ao mundo. Então a gente consegue entender, Senhor, consagra-nos na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então o que Jesus está falando ali para os discípulos e para nós é que, Senhor, que eles tenham um envolvimento com a palavra. Senhor, que eles sejam separados do pecado e do mundo. Senhor, que eles sejam separados da imoralidade, da perversidade desse mundo, dessa era. E que eles sejam realmente consagrados ao Senhor, ó Deus. Senhor, que eles se livrem, se afastem daquilo que é mal. Fiquem distantes daquilo que é impuro e que eles sejam realmente transformados pela tua verdade e pela tua palavra. Então isso até determinado ponto a gente consegue entender, isso é simples de entender. Mas quando a gente olha para o contexto do que está acontecendo aqui, tem uma profundidade imensa no Espírito da verdade, no ser consagrado, santificado na verdade, irmãos. Porque Jesus estava sendo crucificado. E até aquele determinado momento ali, a gente percebe que aqueles que se diziam santificados e santos eram os fariseus. E os fariseus foram os principais envolvidos no quê? Na morte e crucificação de Jesus. Entende o que está acontecendo aqui? Jesus está falando, santifica-os na verdade, santifica-os de verdade. Porque até agora, aqueles que se dizem santos, são aqueles que estão se envolvendo, estão articulando a minha morte. Aqueles que hoje têm a fama de santidade, aqueles que hoje têm vestes de santidade, são pessoas que de fora aparentam santidade, mas dentro são como sepulcro caiado, estão mortos. Então, Senhor, agora é diferente, agora assim como tu me enviastes, eu os envio. Agora é pela tua verdade de verdade, não somente algo exterior que aparenta para alguém que há santidade, mas agora santifica-os de verdade na sua verdade. Porque até então, Senhor, a gente tem um monte de personagens nas sinagogas. Porque até agora, Senhor, o que a gente tem aqui é um monte de fantoches nas sinagogas que se aproveitam das viúvas e dos pobres. Porque são esses que vendem roupagem de santidade, são os religiosos. Mas agora, revista-os, consagra o Senhor na santidade da tua palavra, da tua verdade. Que agora, a partir desse sacrifício derramado, a partir da minha entrega como sacrifício por esse povo, por aqueles que virão a crer, eles realmente se afastem desse estereótipo de achar que é de fora para dentro, mas que realmente de dentro para fora eles sejam de verdade. Porque, irmãos, é muito fácil a gente criar um personagem. Meu Deus, como é fácil. Como é fácil a gente criar um nickname. Como é fácil a gente criar
um personagem nosso de fora para dentro e estereotipar algo de fora para dentro e ter uma formatação de fora para dentro, mas dentro de nós falta o Espírito da verdade, o poder da verdade, a alegria da verdade. Então o que Jesus está orando aqui, dessa vez, Senhor, dessa vez, Pai, que não haja essa confusão, Pai, que dessa vez não haja essa mentira estereotipada de santidade, mas que a verdade seja a verdade, assim como Tu me enviastes. Que a verdade seja verdade de verdade. Amém? Esse é o contexto. Esse é o contexto, eu já estou cansado, meu Deus do céu. Então a oração de Jesus é agora: Senhor, para esses homens, os meus discípulos e aqueles que virão a crer em mim, que eles sejam santificados. Mas agora não santificados por si mesmos, não santificados por interesse, não por status, não por conveniência, mas pela Tua palavra que é a verdade. Que seja algo de dentro para fora. Que seja algo que as vestes exteriores não digam o que há por dentro, mas que seja algo de dentro para fora. Que a Tua verdade os transforme de dentro para fora. Irmãos, nós precisamos da verdade. Irmãos, sem verdade não há fundamento, porque o Senhor é a própria verdade, o Espírito é a própria verdade, o Pai é a própria verdade. Se em nós faltar verdade, falta fundamento, e sem fundamento não há como caminhar, não há como avançar, não há como construir, sem fundamento não há como se edificar. E a verdade é o nosso fundamento, nós precisamos da liberdade, para que a verdade tome espaço dentro de nós, e que nós vivamos a verdade à luz da palavra e do Espírito da verdade, amém? Está todo mundo aí? Amém, maravilha, então vamos embora, sigamos. Eu quero ler aqui com vocês Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então a palavra de Deus é poderosa, irmãos. Ela é viva e poderosa, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A verdade, irmãos, ela faz o trabalho, apesar de quem está comunicando a verdade. A verdade, a palavra, ela é muito poderosa. A palavra, ela atrai, a palavra, ela cura, a palavra, ela restaura, a verdade, ela liberta. A verdade, ela é muito poderosa. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus estava ministrando, estava pregando em Cafarnaum, ele estava ministrando dentro de uma casa, de repente, os homens começam a levantar um aleijado sobre o teto, para que ele pudesse ser curado por Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, o tamanho do poder da verdade que estava sendo liberada, ao ponto de homens pegarem um paraplégico, um tetraplégico e subir num telhado. Cara, o que estava acontecendo? Qual que era o nível de verdade que estava sendo exposta? Qual que era o nível da verdade que estava transbordando aquela atmosfera? Irmão, se você pega um cadeirante, um aleijado, e tenta subir um teto, e tem um monte de pessoal ao entorno, com certeza o que você mais vai ouvir é: você é maluco, vocês vão cair daí. Quando você está indo em direção à verdade, você sempre vai sofrer objeção. Eu duvido que esses caras subiram aquele telhado tranquilamente, porque a palavra de Deus fala que tinham pessoas ao lado de fora da casa, porque já não cabiam lá dentro, tanto que não cabiam, que o aleijado tinha que ser colocado pelo telhado. Mas eu fico imaginando: Senhor, a Tua palavra estava sendo liberada, mas eu sei que naquele dia em Cafarnaum, não passou um carro de som anunciando culto de cura e de milagres, Deus. Eu sei que aquele dia em Cafarnaum, você não foi panfletar no sinaleiro que tinha culto de cura e libertação. Mas a verdade, ela tomou uma atmosfera tão grande que atraía os sedentos para receber e serem libertos pela verdade. Então a verdade, ela atrai a libertação, a verdade, ela chama a libertação. Então Jesus não estava preocupado olhando para os campos, se os campos corresponderiam, mas ele começou a anunciar e pregar a verdade, ao ponto que a verdade por si só atraía aqueles que queriam receber dessa verdade. Irmãos, era um paraplégico, irmão, você não sobe sozinho no telhado. E eles pegaram e levantaram um paraplégico, porque a verdade tomou uma atmosfera, e aquela atmosfera foi tomada pelo Espírito da verdade. E tinha-se fé produzida para que um paralítico suspenso pelo telhado fosse curado, amém? Então nós precisamos desse encontro com a verdade, porque a verdade é poderosa. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Então você lê o texto de Lucas,
João, já esqueci, calma. João 17:17, que fala que consagra-os pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, se você pega aqui o texto de Hebreus e fala, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, você pode mudar aqui e falar assim, pois a verdade de Deus é viva e poderosa. Pois a verdade de Deus, ela é viva e poderosa. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A verdade, irmãos, ela é poderosa em si. A verdade liberta. Irmãos, eu tive uma experiência algum tempo atrás. Eu fui orar com uma adolescente. De repente Deus falou, comece a liberar sobre ela a identidade que eu vejo nela. Eu comecei a colocar, interceder por aquela menina, liberando as verdades que o Senhor estava colocando no meu coração, liberando sobre elas. Em determinado momento, vem um grito dos espíritos imundos que estavam ali dentro, uma gritaria, um romper, porque o diabo ele não compactua com a verdade. O diabo ele não habita no mesmo lugar que a verdade. Então, enquanto a verdade era liberada, a libertação estava saindo, estava surgindo. Então, o diabo ele se esconde onde não há verdade. Mas a partir da ministração da verdade, encararmos a verdade de verdade, há cura, libertação e salvação. Então, irmãos, quando a gente libera a verdade a partir de um nível de verdade, amparados pelo Espírito da verdade, alicerçados na verdade, entregues na verdade, irmãos, eu entendo que alguns movimentos começam a acontecer na atmosfera. O próprio Senhor começa a atrair pessoas para que elas possam ser libertas pela verdade. É um ambiente favorável para a cura, é um ambiente favorável para a libertação e é um ambiente favorável para a libertação. Então, o Senhor quer nos levar a esse nível de revelação do Espírito da verdade, em um lugar onde a verdade toma forma, de forma mais profunda dentro de nós. Então, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Então, a verdade de Deus, ela é viva e poderosa. Irmãos, a verdade, ela é tão poderosa, ela é tão de verdade. Vocês vão ficar de cara agora que eu vou falar. A palavra ela é tão poderosa, a verdade é tão verdade, que em 1962, houve um decreto nos Estados Unidos, proibindo as orações nas escolas. 1962 foi declarado inconstitucional as orações que faziam nas escolas. Existia uma oração padrão, que todas as escolas faziam antes de começarem os seus turnos de aula. Mas em 62, foi declarado inconstitucional. Em junho de 62, um ano mais tarde, em 63, eles tiraram a Bíblia de dentro das escolas. Tiraram a Bíblia, tiraram a verdade de dentro das escolas. Irmãos, até os anos 70 tudo bem. Depois dos anos 80, mais ou menos, a partir dos anos 90, irmãos, morte, suicídio, atentado, terrorismo, assassinatos em massa. E até hoje a gente está pagando a conta. Paga-se a conta por tirar a verdade de um ambiente. Irmãos, até os anos 80 não havia registros de suicídios entre jovens e adolescentes nos Estados Unidos. Não porque eles não faziam pesquisas, mas porque os jovens não se matavam. Mas a partir do momento que é retirada a palavra de Deus de um ambiente, é dado legalidade à mentira, e a mentira toma forma, e o pecado começa a destruir a vida das pessoas. Irmãos, nós trabalhamos com adolescentes aqui, a gente sabe como é importante a verdade, e a liberação da verdade de verdade na vida desses adolescentes. E eu já vou explicar por quê. Porque a verdade ela está sendo relativizada. Não sei se alguém percebeu em algum lugar, mas ela está sendo isso aí. Porque na verdade, a verdade não há, né? Mas já tinha os profetas de Satanás anunciando essa mentira, para preparar uma geração hoje instável, improdutiva, depressiva. Porque a palavra verdade, irmãos, ela é muito poderosa. A palavra verdade no original, no hebraico, a palavra original do hebraico, ela se pronuncia emet. Emet. E eu sei que eu tenho credibilidade porque eu tenho uma cara de que sabe o que está falando, né? Ele deve ter andado por lá já e tal. Então, em hebraico, a palavra verdade significa emet. Emet, com esse emet no final. Repeat, não, brincadeira, não precisa. Emet, palavra verdade. E a palavra verdade, ela tem o seu significado em si, né? Que eu já vou falar aqui. Que significa firme, sustentar e nutrir. Já acabou, né? A verdade nos firma, nos sustenta e nos nutre. Podia acabar por aqui. E a verdade faz isso. Nos firma, nos sustenta e nos nutre.
Mas no hebraico, irmãos, é muito interessante porque assim, cada letra no hebraico tem um significado específico. E não só cada letra tem um significado específico, mas cada letra tem uma numerologia específica que aponta para algo bíblico. Então, as palavras no hebraico não são simplesmente algo ao léu, mas elas têm um fundamento e uma essência de verdade que foram liberadas sobre ela. Então, a palavra emet, ela é formada por 3 letras. Aleph, Em e Tav. Aleph, Men e Tav. Essas 3 letras formam a palavra emet, que significa verdade. E eu queria abrir um pouquinho o significado de cada uma delas de forma isolada, para você entender qual que é o poder que Deus colocou sobre a verdade. Então, irmãos, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e olha só uma curiosidade que interessante. Aleph, Met e Tav, as 3 letras que formam a palavra emet, que é a palavra verdade. Eu sei, a aula de português já não é fácil, o cara quer meter uma aula de hebraico aqui, não rola, né? Mas você vai entender onde eu vou chegar. Aleph, Men e Tav, essas 3 letras formam a palavra emet. A palavra Aleph, a letra Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Met, olha só o sotaque, curtiu? É a palavra do meio, ela está no meio do vocabulário hebraico. Na verdade, o vocabulário hebraico tem 22 letras, mas as suas ramificações, elas somam 27. E Men está bem no meio do alfabeto hebraico. Então nós temos Aleph sendo a primeira letra do alfabeto hebraico, Men sendo a segunda letra do alfabeto hebraico, e Tav, adivinha? É a última, irmãos, porque a palavra, ela é verdade do começo, no meio, até o seu final, porque a verdade, ela não muda, porque a verdade é verdade desde sempre, atravessa os séculos em verdade. Irmão, você pode colocar no Google, você pode pesquisar a aula de professor de hebraico de verdade, você vai chegar nessas mesmas conclusões que eu estou te apresentando aqui, porque essa realmente é a verdade. Então, Aleph, Men e Tav, começo, meio e fim, está apontando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então, está falando que a verdade, ela precisa ser verdade em todas as suas esferas, porque viver meias verdades é viver mentira. Mas o que significa a letra Aleph, então? Ela significa poder e autoridade. Poder e autoridade da verdade. Irmãos, a mesma letra, Aleph, ela é usada para dar início à palavra Adonai, que significa meu Senhor. Então, a letra Aleph dá início à palavra Adonai, que significa meu Senhor. Poder e autoridade em meu Senhor. Amém? Então, quando a gente olha para a mesma letra, Aleph, dá início à palavra Elohim, que significa Deus. Poder e autoridade que há no nosso Deus. Só que não é só isso, irmãos. Quando a gente tira Aleph da verdade, a palavra é Emet. Verdade é Emet. Mas quando a gente tira Aleph, quando a gente tira a letra A da palavra verdade, soma-se uma outra palavra chamada Met. Só Met, não Emet, só Met. E essa palavra, quando tira-se a autoridade, o poder da verdade, que é a palavra, que é a letra Aleph, quando se tira a autoridade e o poder da verdade, se forma uma outra palavra, conhecida como Met, que traduzida significa cadáver e defunto. Porque só existe vida e se você tirar a autoridade da verdade, você está morto. Quando você tira a letra Aleph da verdade, você está morto. Porque só existe vida na verdade. Então o que a gente vai ver? Pessoas tentando tirar o poder e a autoridade da verdade. Porque o objetivo de Satanás é construir um exército de ossos secos. Um exército de pessoas mortas. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é o Espírito que sopra a vida sobre esses ossos secos. Mas existe um propósito de Satanás em tirar a autoridade e o poder da verdade para relativizar essa verdade, para que os próprios cristãos, para que as pessoas vivam na mentira como defuntos, como mortos.
Então nós não podemos tirar a verdade, não podemos tirar a autoridade da verdade, porque se a gente relativiza essa palavra e essa verdade, até um ponto que é conveniente para nós e para aquela pressão social que a gente recebe, a gente vai viver sempre à margem de estarmos mortos. Então por que às vezes existe morte em algumas áreas da nossa vida? É porque a verdade ainda não trouxe luz de forma completa sobre aquele assunto. É porque eu não deixei que o poder e a autoridade da verdade tome forma dentro de áreas da minha vida para me transformar por completo. Porque eu estou sendo reticente, porque eu estou sendo resistente a Aleph, ao poder e à autoridade da verdade. Então existe um lugar de morte quando a gente fragmenta a verdade. Porque não existe meias verdades. Porque a verdade ela é do começo, do meio e do final. Então se eu tiro parte dela, eu sou como um defunto. Eu estou morto. E esse é o trabalho do inimigo, irmãos. Esse é o trabalho de Satanás. De mitigar, diminuir a verdade. De ocultar, ofuscar a verdade. Para não recebermos a verdade de verdade. E vivermos só sombras. De princípios de Deus na nossa vida. Quando a Fernanda fala de princípios de generosidade. Irmãos, Deus está nos levando a níveis mais radicais. Porque Deus está trazendo luz e verdade sobre um princípio de generosidade. Porque o dízimo foi estabelecido antes da aliança com Moisés, irmãos. Porque Abraão ofereceu o seu dízimo a Melquisedeque antes de Moisés ter subido ao monte. Então tem um princípio que é atemporal, que deve ser cumprido. Então o Espírito Santo tem trazido luz sobre nós, que existe um lugar além de um dízimo e de uma oferta, mas é de um coração entregue. Irmãos, eu lembro que vou dar esse testemunho aqui. Eu lembro que no culto da virada, nós estávamos aqui, eu falei, Deus, eu vou dar uma oferta aqui especial, todo o dinheiro que tiver na minha conta agora, Senhor, eu vou ofertar. Eu vou falar ali com a Fernanda na hora, né, sempre na hora, assim, da Fernanda, né, fala assim, deve estar no espírito, né, vamos lá. Eu falei, Senhor, mas essa é uma oferta não de recurso financeiro, porque eu me entrego primeiro, Senhor, por primeiro eu quero me entregar por primeiro, eu sou o sacrifício por primeiro aqui. Então, Senhor, tudo que eu tenho como recurso agora lá disponível, eu quero entregar para o Senhor. Mas não é sobre recurso, é sobre uma vida. Não é sobre dinheiro, é sobre uma história, é sobre um propósito, é sobre uma família. Eu nem vou falar o que a gente já tem colhido disso. Mas é porque a verdade tem aumentado sobre um princípio. E a gente só consegue corresponder ainda mais a uma verdade que já foi liberada sobre nós. Então nós precisamos de poder e autoridade da verdade sobre os princípios do Senhor, para que a gente não os diminua, não os mitigue, não os fragilize, e comece a viver uma vida de morte como um defunto, sobre princípios de libertação e de vida que o Senhor derramou sobre nós. Então esse é o desejo do Senhor, que a verdade ela possa ser completa nos nossos corações, que a verdade possa ser verdade, como um todo. A palavra de Deus fala, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Emet, está aí. Começo, o caminho, meio, a verdade, que rompe, muda a nossa história, e a vida, a tua eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 9. Irmãos, a verdade de Deus ela é completa. Não existe metade no Senhor. Não existe meias palavras com o Senhor. João capítulo 9. Eu amo esse texto aqui, irmãos. Depois quem quiser confirmar, né, pode perguntar para o Gerson aí, que o Gerson é o cara do hebraico. João capítulo 9. Deixa eu ver só. Tá. Vamos lá. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou o pecado dos seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou, por aquele que me enviou. A noite se aproxima.
quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, ele colocou terra com saliva em meus olhos, depois que eu lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem o que havia sido cego. O que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus recusavam a crer que havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele. Perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus Cristo, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, ele tem idade suficiente. Pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Aí o cego responde, né? Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem se tornar discípulo dele? E por aí vai, gente. A gente leu praticamente o versículo 9 aqui pela metade, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso, irmãos? Vou colocar aqui algumas perguntas que foram confrontantes a uma verdade que aconteceu. Algumas perguntas que está aqui no texto que eu acabei de ler. Perguntas. É ele mesmo? Quem curou você? O que aconteceu? O que você diz desse homem que te curou? É seu filho? Nasceu cego? Como pode ver agora? O que ele fez? Como te curou? Irmãos, presta atenção nisso. Toda a verdade de Cristo que você já recebeu para cura, libertação, salvação, vai ser confrontada. Irmãos, era evidente que um homem era cego e passou a ver. Mas o confronto da religiosidade, o confronto do pecado, o confronto da arrogância, do orgulho, do coração que não é quebrantado, o confronto, ele faz com que pessoas importantes não consigam permanecer diante de uma verdade. Você percebeu que até os pais do mendigo saíram de cena e entregaram a bola para ele de novo? Irmão, você tem um filho cego. Vamos lá. Você tem um filho cego, que era cego, era mendigo. E ele passou a ver. O que você faz como pai? Cara, você soca a cara desses fariseus, mas você não sai dali. Entendeu? Você não sai dali, você permanece na verdade, porque eu sou pai. Eu gerei o filho cego. Eu gerei esse filho, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu me posiciono aqui porque eu sei o que eu estou falando. Eu criei esse filho. Ele não conseguia brincar, ele não conseguia correr, ele sofria bullying na escola, mas agora ele enxerga. Mas o confronto da religiosidade, o confronto de corações endurecidos, sabe, o questionamento de uma verdade, ela sempre vem para questionar aquilo que você já recebeu de Cristo, irmãos. Você está entendendo? Então você já recebeu muitas verdades, você já recebeu muitos sinais, mas a própria verdade que você recebeu, ela tem sido confrontada. A própria verdade que você recebe, todo fruto que você recebe vai ser confrontado. Então o trabalho de Satanás é levantar oposição, tanto diabólica como de pessoas e como da sua própria mente, para se opor à própria verdade que você já recebeu. Mas, irmãos, entregue-se ao Senhor, quebre o seu orgulho, sensibilize-se diante do Senhor, para você não acabar sendo igual aqueles pais que fugiram diante de uma verdade tão poderosa,
que era a cura do seu próprio filho. Tá, mas o que o cego fez? O cego se põe diante dos fariseus e fala: uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, cara. Podem perguntar o que vocês quiserem, eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu posso ver. Agora eu posso ver, eu era cego. Quer saber a verdade? Não era para eu estar aqui, era para eu já ter acabado com o meu casamento. Quer saber a verdade? Não era para eu estar aqui, já era para eu ter me desviado há muito tempo. Mas uma coisa eu sei, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou da destruição, o Senhor me livrou de viver longe dEle, o Senhor me livrou de viver longe da imoralidade, o Senhor me livrou de viver escravo de mim mesmo, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me curou de enfermidades, o Senhor me livrou. Então eu olho para mim mesmo, daquilo que o Senhor já fez sobre a minha vida, e me amparo na verdade que eu acabei de receber, para me posicionar diante de Satanás, seus demônios e qualquer outra opressão que se levante para questionar uma verdade. Você está entendendo? Nós precisamos buscar em nós mesmos um posicionamento que nos mantenha firme diante da verdade. Porque ora eu era cego, mas agora eu posso ver. Porque ora era para eu estar morto, mas eu estou aqui com os meus irmãos em unidade. Porque ora era para eu estar perdido, era para eu estar no meio de imoralidade e acabado em pensamentos de morte, mas eu estou aqui de pé diante do Senhor. Você está entendendo o que está acontecendo? Nós precisamos nos posicionar diante de uma verdade, irmãos. E não precisa ir longe. É o que o Senhor já fez na sua vida até aqui. Se o Senhor te deu uma família, te deu filhos, se o Senhor te deu uma igreja, se o Senhor te deu amigos, se o Senhor te livrou de emoções, de depressão, de vontade de tirar a própria vida, por que as verdades ainda estão sendo tão confrontadas dentro de você? Por que a verdade daquilo que Deus já fez tem te paralisado? Tem te feito crer de forma superficial na verdade? Por que você não se alega com a verdade que você já recebeu? Por que você não permanece, não se posiciona de acordo com a verdade que você já recebeu? Por quê? Irmãos, traga memória. Não vá muito longe, traga memória. Reconheça, irmãos, o que era para ser de mim, de você. É tão simples, cara. Já era para ter tudo acabado, meu. Já era para ter tudo explodido. Não tem herói, só tem um herói que morreu na cruz por nós. Eu sei, cara. Então o que o Senhor quer é que nós... Irmãos, existem pessoas que conseguem conviver com esse Aleph, com esse poder e autoridade tirado da verdade, por muitos e muitos anos. Por isso você pode ver pessoas até mesmo dentro da própria casa de Deus, vivendo a palavra de Deus sem o poder e autoridade da palavra de Deus, vivendo como defuntos, como mortos-vivos. Vivendo como mortos-vivos há anos sem frutos, anos de instabilidade, anos... Por quê? Porque a palavra é a verdade. Se você tira o poder e a autoridade da verdade, você vai viver à margem da verdade, como um defunto, como um morto, como um zumbi, cara. Aí você sai, aí você está lá fora, morreu. Aí voltou, viveu. Aí saiu, morreu. E assim vai. Irmãos, a verdade, a gente precisa deixar a verdade, mas nós precisamos clamar como igreja por uma atmosfera da verdade, do Espírito da verdade. Porque ela tem mais poder do que qualquer um falando aqui uma hora num culto de domingo de manhã. Era o que havia lá em Cafarnaum, quando Jesus pregava dentro daquela casa. As pessoas queriam ver, cara. As pessoas abriram um buraco no telhado. Eu fico imaginando, depois que um entrou pelo telhado, todo mundo que estava lá fora foi para o telhado também. Ninguém ficou de fora. Todo mundo queria receber a verdade, porque a verdade estava sendo liberada com poder e autoridade. E sabe o que a palavra diz? Porque o Senhor Jesus ensinava a palavra diferente dos fariseus, porque Ele ensinava com poder e Aleph, na verdade. Amém? Porque Ele é a própria verdade. Mas eu falei que a verdade é composta por 3 letras, né? Aleph, Men e... Nossa, vocês estão demais, galera, velho, com isso, velho. Vou depois entregar os boletins, nota 10 para todo mundo. A palavra men significa passagem. Letra, né? A letra men significa passagem. No hebraico, ela tem o número 40. Eu nem vou falar disso, mas 40 significa transição. 40 dias no deserto, 40 dias dentro da arca. Então, 40 dias Moisés no Moriá, no monte, recebendo. Então, a letra men tem um valor numérico no hebraico de 40, de transição.
Mas o significado dessa palavra é conduz, é fonte, é a mesma raiz da palavra água, é a palavra, é a letra que dá raiz, que dá origem à palavra água e fonte, porque a verdade é a nossa fonte. Amém? A verdade nos alimenta, a verdade nos transiciona. Se você olha para um rio, irmãos, o rio ele está correndo. Salmos 46, 4 e 5. Salmos 46, 4 e 5. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, a morada do Santo, do Deus Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será abalada. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Existe um rio, fonte, águas, que transicionam. Transição, água. Água e transição. Quem que transicionou depois da morte de Cristo? Quem que foi o responsável pela transição do Pentecostes? Quem que realiza essa transição? É o Espírito Santo. Quem que na palavra de Deus é remetido a águas? Quem? O Espírito Santo. Nós vemos Deus Pai em Aleph, poder e autoridade. A gente vê o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, para nos transicionar pela verdade, pelo poder da verdade. Porque nós mesmos não temos condições de compreender a verdade. É uma revelação do Espírito. A palavra de Deus fala em Romanos, porque a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É só o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Então a letra significa essa transição pelas águas do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui, irmãos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem que é a cidade de Deus? Quem que é a morada do Altíssimo? Valendo meio ponto. Quem que é a morada do Altíssimo? Vou fazer. Aí, galera, vocês, meio ponto lá foi o primeiro. Então existe um rio, irmãos, dentro de você, amém? Existe um Espírito que se move como águas dentro de você, trazendo alegria para a cidade de Deus, para a habitação do Altíssimo. Então a alegria faz parte de você. A palavra de Deus também vai falar em Salmos, porque Ele, o Senhor, Ele foi ungido com óleo de alegria mais que a todos os seus irmãos. Então a alegria faz parte da identidade de Cristo. Então está falando, existe um rio que flui dentro de você, que alegra a habitação de Deus, e é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos move em alegria, o Espírito Santo nos move em verdade. Então esse é o poder da palavra de transição, de viver nas águas da alegria do Espírito, de viver firmados na verdade da alegria do Espírito. Irmãos, não é um saco ser cristão, não é insuportável ser cristão, não é chato ser cristão, mas é uma alegria, porque Ele morreu e agora nós temos vida. E existe um túmulo vazio, o túmulo vazio nos fala dessa água que flui aqui, o rio de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver aqui, Irmãos, é o Espírito Santo que nos conduz a viver e amar a verdade. Ele que nos transiciona de um lugar de passividade, de estagnação, Ele nos transiciona para o novo do Senhor. Ele que vai transicionar, Ele vai fazer a verdade se tornar verdade em nós. E a palavra diz o seguinte, vamos lá ler aqui, João 14, 16. Evangelho de João 14, 16. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. João 14, 16. João 14, 16. 15, tá? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, outro encorajador, que nunca os deixará. Versículo 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. O Espírito da verdade, o mundo não o vê e não o conhece.
Irmãos, por que eu não avanço em determinadas áreas da minha vida? Irmãos, por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo viver o princípio com toda a minha vida, com toda a minha devoção, com todo o meu coração? Porque ao sair desse culto aqui, eu vou sair cheio de propostas diante do Senhor, mas já na segunda-feira, muitas delas vão cair por terra. Porque o mundo não o pode receber, pois não o vê. O mundo não o vê e não o conhece. Irmãos, se existem áreas dentro da nossa vida que ainda são mundanas, nós não o veremos e não o conheceremos. Porque o mundo não o vê e não o conhece. Então posso às vezes fluir bem em alguma área ou outra área, mas se eu não deixo a verdade ser verdade como um todo na minha vida, em algumas áreas eu não vou viver a verdade, então eu não consigo ver, eu não consigo conhecer. Então eu fico limitado a viver uma transição, algo novo em relação a princípios da palavra de Deus. Porque o mundo não o vê e não conhece. Então aquilo que existe de resquício de pecado, aquilo que existe de margem de pecado, aquilo que oculta o poder da verdade brilhar como verdade em nós, vai nos impedir de avançarmos para o novo que Deus tem sobre as nossas vidas. É sobre uma transição, é sobre uma passagem, é sobre atravessar o Mar Vermelho, é sobre sair do deserto, é sobre viver princípios de forma poderosa sobre as nossas vidas e crer nesses princípios de forma poderosa. Só que onde há mundo, o mundo não o vê. Então se eu tenho áreas mundanas ainda, eu não consigo ver cura mesmo. Eu vou ficar aqui. Eu não vou viver cura, cara. Por quê? Porque você está com prazer ainda nesse lugar do mundo. Cara, mas eu não vou abandonar esse pecado, cara. Cara, mas eu estou cansado de tentar. Claro, você vai ficar aí mesmo, sabe por quê? Porque tem mundo aí, cara, e o mundo não vê o Espírito da verdade. Se o mundo não vê o Espírito da verdade, como que a verdade vai ser manifestada? O mundo não o vê e não o conhece, então não conheço. Eu não conheço ninguém que tenha as experiências que eu passei, ninguém viveu o que eu vivi, ninguém sabe o que eu estou passando. Não é tão fácil assim, não é tão fácil deixar Deus me transformar. A igreja é isso, a igreja é aquilo, a pastor é isso, pastor é aquilo. Ah, mas eu já vi muito crente, não sei o que lá, mas eu já fui da igreja, mas eu já vi um monte de coisa. Irmãos, é sobre a verdade. Deus não está te convidando para acreditar em mim. Deus está te convidando para acreditar na palavra e no Espírito Santo da verdade. É sobre a verdade brilhar em você de forma poderosa, ao ponto de você ver o Espírito da verdade, conhecer o Espírito da verdade e viver na verdade do Espírito da verdade, amém? Amém, glória a Deus, Senhor. Nós queremos viver no Espírito da verdade, liberta-nos, Senhor, pelo poder da Tua verdade, Espírito Santo de Deus. 1 João 2:20. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Pois o Santo lhes deu unção, e vocês conhecem a verdade. O que João estava falando aqui é de muitos que foram enganados pelo anticristo, que muitos foram enganados por engenhosas fábulas. Mas João está falando assim, mas vocês não são assim, sabe por quê? Porque o Senhor derramou unção sobre vocês para que vocês conheçam a verdade. Mas nós precisamos dessa unção para que nós conheçamos de forma poderosa a verdade, o Espírito da verdade. Nós precisamos imergir, mergulhar, nos entregar à verdade, de verdade, como uma forma completa. A verdade. É um momento de transicionarmos. Então a gente falou Aleph, a letra Aleph, poder e autoridade, que é na verdade Man, as águas que referenciam, que dão referência, que fazem ligação ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, que o mundo não pode o conhecer. No final de João, do Evangelho de João, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da verdade pelo menos umas 5 vezes ali, nesses 3 últimos capítulos do livro de João. No final, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, indo para a crucificação, ele fala do Espírito da verdade, ele chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Nós precisamos da unção do Santo, do nosso Santo Jesus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a gente conheça a verdade e que a gente transicione de verdade para aquilo que o Senhor tem para nós.
Irmãos, porque às vezes é confortável permanecer numa mentira. Pessoas, elas vivem anos numa mentira, pessoas destroem casamentos por causa de uma mentira, pessoas destroem famílias por causa de uma mentira, pessoas destroem projetos, planos, destroem tudo por causa de uma mentira, por causa de meias verdades. Só que o Espírito Santo quer nos convidar a vivermos a verdade de verdade, transicionarmos para um novo nível da verdade, de um lugar de desconforto. Deus quer nos colocar em um lugar de desconforto mesmo, e nos alegrarmos com o desconforto, porque essa alegria no meio do desconforto, no meio dos processos, vai trazer no presente as palavras proféticas que nós recebemos. Não é o contrário, não é o romper que vai nos dar alegria. Se isso está acontecendo, nós somos crianças imaturas e mimadas, mas nós precisamos nos alegrar antes do romper, nós precisamos nos alegrar com o que nós temos hoje. Irmãos, nós precisamos olhar o que o Senhor está fazendo e nos alegrarmos com as coisas pequenas que Ele tem feito, porque esse é o coração capaz de receber o romper do Espírito Santo de Deus. E a gente está avançando aqui no horário, acho que não vai dar tempo de falar da última letra aqui, gente. Fiz de propósito, só para ver se vocês estavam aí mesmo. Vou chamar o louvor, não, brincadeira. Vou terminar. Irmãos, palavra Emet, Aleph, Men e Tav. Tav, a última letra do alfabeto. Mas vocês já devem saber o que significa. Vocês já estão pensando, Tav, tá, poder, autoridade, espírito, água, plenitude, domínio, governo e vida. Onde está a plenitude? Na verdade. Quem tem o domínio sobre a verdade? Nosso Deus. Quem que governa sobre a verdade? Seu trono é de justiça e verdade e glória, irmãos. Fala de vida, vida eterna. A verdade nos conduz à vida eterna. A verdade nos faz ter esperança além daquilo que nós podemos construir aqui ou receber aqui. O controle e o domínio estão nas mãos daquele que é o dono da verdade. Irmão, você está vendo Aleph, o poder e o domínio, que diz respeito a Deus Pai, que está na palavra Adonai e Elohim. Depois você vê Emet, que fala de águas, a mesma palavra que dá raiz, a mesma letra que dá raiz à palavra fonte e água, que é o Espírito Santo de Deus. Mas existe um que governará, que nos dá vida, que tem todo o domínio, que é o nosso amado Jesus, que nos dá vida eterna. É Ele que nos conduz na verdade do Pai, para que nós nos arrependamos e nos acessemos a vida em Cristo Jesus. Então, talvez pareça que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas o que a palavra Emet está dizendo é o Pai, as verdades do Pai, o poder e a autoridade do Pai, é derramada no Espírito Santo de Deus, para que a gente possa se arrepender e chegar diante do Senhor, reconhecer o seu domínio, o seu governo, e ter vida eterna e vida em abundância nele. Amém? Amém. O Senhor quer nos conduzir nesse lugar, irmãos, porque todo domínio, todo poder e toda verdade se encontra nele. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Nós, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Pode vir o grupo, o Ministério de Louvor, por favor. Aleluia. 1, 15 ao 20. Deixa eu até pegar uma versão aqui mais antiga, que eu gosto de uma versão mais antiga. Vai a que eu tenho mesmo. Travou o celular. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Versículo 20. Cristo é supremo. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos e governantes. As autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo, que sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Senhor, que habitasse no seu Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas.
O Pai reconciliou consigo todas as coisas. O Pai reconciliou consigo todas as coisas. Fez as pazes com o mundo. Por meio do seu sangue na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. A verdade nos liberta, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, Ele fez as pazes conosco. A verdade que nos cura, irmão. É um ambiente onde nós deixamos a verdade ser de verdade em nós. Um ambiente onde deixamos a verdade dos céus, confrontar as nossas verdades. Ei, quais são as suas verdades? Quais são os seus motivos, hein? Quais os seus motivos que impedem de você viver a verdade de verdade? Quais os seus motivos, quais as razões? Elas são tão grandes assim. Elas são grandes assim ao ponto de você não reconhecer a autoridade que há na verdade, o poder que há na verdade. Seus motivos são tão relevantes assim ao ponto de você não querer transicionar, de você não perceber o rio que corre dentro de você, das águas que alegram a morada do Altíssimo. Quais os motivos que te impedem de chegar à verdade, de verdade? Qual que é o teu peso? O que é pesado para você? O que te incomoda? O que é resistente? O que faz você resistir a essa verdade? Senhor, o que me faz resistir às tuas verdades, Senhor? O que me faz resistir às tuas verdades, Senhor? E não me lançar, Deus, como uma criança, Senhor, que se joga, que se entrega, que é intensa, que é verdadeira. Desde o Velho Testamento, Senhor, o sacrifício diante do seu altar, o Senhor pedia para que fossem queimados no altar o rim e o fígado do animal que era sacrificado. A carne e o couro era queimado para fora do alojamento, porque tudo aquilo que é exterior não importava para o Senhor. Todo estereótipo, Deus, toda aparência era queimada fora da sua presença, mas aquilo que servia para purificar, o rim e o fígado, eram apresentados como oferta diante do Senhor, Deus. Aquilo que era interior, Senhor. Aquilo que era interior, oh Deus, por que a gente insiste em trazer aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós aparentamos na sua presença, Deus? Por que resistimos em trazer aquilo que nós realmente somos e dar nome àquilo que resiste à tua presença, Deus? Deus não é mais sobre nós, Pai. Não é somente sobre nós, Pai, mas é tudo, Senhor, as pessoas que nós amamos, a nossa esposa, nossos filhos, nossa família, Deus. É sobre o propósito, é sobre chamado, é sobre palavras enterradas, Deus. Porque não deixamos a sua verdade brilhar como verdade, dando poder e autoridade para aquela verdade. E quando nós mesmos tiramos o poder e a autoridade da sua verdade, Deus, não é nem um confronto do inferno, não é nem, Senhor, oposição diabólica, mas é quando nós, Senhor Jesus, queremos o romper para nos alegrarmos, quando nós exigimos a resposta para nos alegrarmos, quando nós exigimos o testemunho para nos alegrarmos, Senhor, nós queremos um coração novo, Pai. Nós queremos um coração novo de verdade, Deus, de verdade. Queremos queimar hoje na sua presença, Deus, aquilo que chega ao Senhor como aroma suave, agradável na sua presença. Deus, como os fariseus, eles tinham roupas de santidade, Deus. Como eles eram conhecidos por serem santos, eles tinham as roupas de santidade. Eles usavam o talit. Eles aparentavam ser, eles oravam em voz alta nas ruas. Eles tinham seus motivos, né? Eles tinham bons motivos. Mas o Senhor não tinha o coração deles, Pai. E a recomendação que o Senhor deu para uma nação foi: façam tudo o que eles fazem, mas não tenha o coração como o deles. Foi isso que Jesus ensinou para um povo inteiro. Faça tudo o que eles falam, façam tudo, deem o dízimo de tudo, só não façam que eles, só não tenham o coração que eles têm. Tudo que eles falam para fazer, pode fazer, mas tenham aversão ao coração que eles têm, porque eles coam uma mosca e engolem um camelo.
Porque eles têm bons motivos. Eles têm bons motivos para coar a mosca. Mas isso não é certo, mas isso não está bom. Mas aqui também falaram assim comigo, mas se eu deixar também, mas está isso, mas a Bíblia fala aquilo, mas sei que lá. E de repente estamos engolindo o camelo da imoralidade. De repente estamos engolindo o camelo da depravação, nós estamos engolindo o camelo da justiça própria, estamos engolindo o camelo do orgulho, da falta de quebrantamento, da tristeza, da apatia. Temos bons motivos, bons mosquitos sendo coados e camelos inteiros sendo digeridos. Senhor, quem fará? Espírito Santo, tua verdade brilhar sobre nós de verdade, Senhor. Deus, é um clamor, Pai, porque não queremos nos sentir por metade. Deus, é um clamor porque não queremos nos sentir, Senhor Jesus, superficiais. Deus, é um clamor porque a gente cansou às vezes de processos que não tem romper. Deus, perdoa-nos por exigir os frutos, Pai, antes da alegria. Nós queremos ver a correspondência de uma nação, Deus. Nós queremos ver a correspondência, Senhor Jesus, mas o Senhor está nos chamando a corresponder. Nós queremos correspondência nas células, nós queremos correspondência do louvor. Eu quero pedir perdão para vocês aqui, porque quantas vezes eu olhei aqui falando, o que está acontecendo com esse louvor? Então um céu de bronze aqui, parece que não está subindo, mas sabe o que era? Era o meu coração, era a minha resistência, era a minha apatia, era a falta da verdade do Espírito, trazendo a verdade da alegria, esperando frutos para se alegrar, e não se alegrando na verdade, que é estarmos unidos em comunhão do Espírito, nos alegrando no Espírito da verdade, porque estávamos mortos, éramos cegos,
para sempre te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre te exaltamos. Glória e honra a ti, toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre te exaltamos. Glória e honra a ti, toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor, te exaltamos. Glória e honra a ti, toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre te exaltamos. Exaltado, soberano sobre tudo és Deus, para sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome exaltado. Quero falar algo para vocês aqui que é muito forte, muito profético. Muito forte, muito profético. No nosso culto, nesse momento de adoração, nós temos uma criança ali, o Isaac, prostrado diante do Senhor, todo o momento de adoração. Mas eu conheço o Isaac, cara. O Isaac estava na nossa casa ontem lá. O Isaac não para. É um milagre. Mas sabe por que ele está prostrado aqui na presença do Senhor? Porque Isaac é a alegria. A alegria permanece. A alegria permanece. Deus está falando: ei, igreja, ei, pastores, ei, diáconos, ei, a alegria está em meio de vocês. A alegria está no meio de vocês. Ei, líderes de célula, alegria. A alegria está aqui. Alegria, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, as boas novas do céu, a libertação que receberam, alegrai-vos. Alegria permanece. Eu quero pedir, fazer um apelo aqui, você que está distante do Senhor ou há algum tempo, entende que quer deixar essa verdade tomar conta do seu coração mais uma vez, você quer se lançar a verdade. Você se vê frio, você se vê distante, as verdades do Senhor estão apagadas, ocultas no seu coração. Nós queremos orar com você. Vou pedir já para você vir aqui à frente. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e você entende que quer entregar, você quer entregar de novo a sua vida para Jesus, vem aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, eu quero orar e liberar essa verdade do Senhor sobre a sua vida.